paz do Senhor? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Que Deus nos ajude a ter uma pequena meditação e depois nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Querendo Deus me ajudando, eu quero falar sobre as duas tristezas. As duas tristezas que Paulo se refere nesse capítulo e versículo que nós vamos ler. Estou um pouco atrapalhado aqui, mas já vou conseguir me arrumar. Vamos ler então 2 Coríntios 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, versículo 10. Acharam? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém. Pode assentar? Nós vamos meditar um pouquinho para depois nós orar. E eu estou lendo a Bíblia desde o princípio até o final. Todos nós já lemos, eu creio que todo mundo já leu esta escritura. Mas às vezes há algo que salta aos nossos olhos, né? Tu lê uma escritura, depois se volta a ler, parece que ela te salta e aquilo traz uma mensagem. É o que o irmão Bruno chama de inspiração. Quando essa inspiração atinge, então nós obtemos algo que nos ajuda. E se nós olharmos o contexto da escritura que nós lemos, do que Paulo está falando, ele está dizendo que falando sobre a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, dizendo que ele tinha até se arrependido de ter escrevido aquela primeira carta de uma maneira tão dura, exortando e corrigindo os coríntios de uma maneira tão dura. Se você for ler o restante desse capítulo, você vai encontrar que Paulo diz isso, que ele, de certa forma, ele se arrependeu, ele ficou contristado em saber que os irmãos tinham se entristecido com a exortação que ele tinha escrito naquela primeira carta. Aquela primeira carta aos Coríntios foi escrita para corrigir coisas que estavam erradas na igreja. Lá havia incesto, a ponto de que uma madrasta vivia maritalmente com um enteado. Havia problema das mulheres pregadoras, havia embriaguez na Santa Ceia, havia problema com os dons, havia muitas coisas. Então Paulo, querendo o bem da igreja de Coríntios, ele escreveu a primeira carta de uma forma bastante dura, corrigindo, chamando a atenção. Mas aqui onde nós lemos, Paulo diz que há duas tristezas. E ele diz, eu me alegro, eu folgo, porque essa forma, essa maneira como vocês se entristeceram, não levou vocês a pecar, mas levou vocês a viver uma vida mais próxima de Deus. Aí mais para frente ele exclama, dizendo, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, essa carta, essa repreensão, essa chamada de atenção, essa tristeza, no versículo 11, segundo Deus, fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puro neste negócio. Porquanto, ainda que vos tenha entristecido, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifestado diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos agora de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós.
Então, aquela chamada de atenção que Paulo deu à igreja de Coríntios não produziu neles uma tristeza, um rancor, um ódio, mas produziu neles uma tristeza que produziu arrependimento. Por isso que eu vou falar sobre as duas tristezas. Uma delas produz ódio, rancor, morte, é o que Paulo diz. Mas a outra tristeza, ela produz arrependimento, salvação, graça, perdão, conserto, acerto. E aí nós vamos discorrer só um pouquinho, eu tenho uma meia hora, o pastor Giovanni disse que eu posso falar uma meia hora. Nós vamos discorrer na Bíblia e nós vamos ver aonde estas duas tristezas se encontraram. Vamos falar primeiro dessa má tristeza, dessa tristeza que produz morte, dessa tristeza que produz rancor, ódio. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos. E quando nós somos corrigidos, essa correção vai produzir em nós uma das duas tristezas. Ou a tristeza que vai produzir arrependimento, perdão, conserto, ou a tristeza que vai produzir rancor, ódio, morte. Nós encontramos o primeiro exemplo, nós encontramos lá no princípio. Quando Deus apareceu para Caim e disse: Caim, onde está o teu irmão? O que foi que Caim disse? Sou eu, por acaso, guarda, cuidador do meu irmão, policial, para estar ao redor dele cuidando? Não faça isso. Não sei o que aconteceu com ele. Caim, você sabe o que aconteceu. E Deus disse: Caim, se você fizer certo, se você fizer correto, na questão da oferta, do sacrifício, se você fizer certo, Caim, por acaso não haverá misericórdia e aceitação para ti? Mas aquela repreensão direta de Deus para Caim produziu um arrependimento? Não, ela produziu raiva, rancor, ódio. O segundo exemplo nós encontramos nos discípulos de Jesus Cristo. Está relatado por Jesus em São Mateus capítulo 26, no início do capítulo, a partir do versículo 6, nós vamos encontrar que Jesus foi no seu último jantar, na aldeia de Betânia, na casa de um Simão chamado leproso. E enquanto Jesus estava na casa daquele Simão, o leproso, Maria, irmã de Marta, veio e ungiu ele com um unguento caríssimo. Quebrou aquele vaso de alabastro e ungiu a Jesus. E um dos seus discípulos, a Bíblia diz, olhou para aquilo e disse: mas que desperdício uma coisa dessas. Olha só que desperdício. Podia ter vendido esse unguento caro por 300 dinheiros e dado aos pobres. Mas você vai encontrar que o escritor da Bíblia diz: ele não tinha cuidado dos pobres, mas a intenção dele era roubar, furtar, pegar aquilo que se colocava na bolsa, porque ele fazia isso. E Jesus, sabendo e conhecendo o coração de Judas, Jesus disse: para que molestar esta pobre mulher? Tudo que ela fez preparando o meu corpo para o sepultamento. Não moleste ela, não fale nada. Vocês têm os pobres para sempre com vocês. Ajude eles em outra ocasião. A mim, vocês não vão sempre ter. E logo depois você vai encontrar, depois deste jantar, saiu Judas, diz a Bíblia em Mateus 26, no versículo 6 ao 16, saiu Judas e foi encontrar-se com os sacerdotes, com os fariseus, para entregar a Jesus. Mas por que ele foi fazer isso? Porque a tristeza que aquela repreensão de Jesus produziu nele não foi uma tristeza de arrependimento, mas foi uma tristeza de vingança, de dor, de ódio. Aham, você está pensando o quê? Está me corrigindo na frente de todo mundo? O que é isso? Você vai ver o que vai acontecer contigo. E muitas vezes nós ouvimos essas mesmas expressões. Mas, irmão, quanto a nós, a repreensão para mim e para ti tem que ser como a repreensão de Pedro. Lembram-se, quando Jesus disse: importa que o Filho do Homem morra, vá a Jerusalém, seja crucificado, seja vituperado e morra. Pedro chamou-lhe à parte e disse: Senhor, de maneira nenhuma isso acontecerá contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque você só me serve de escândalo. Sabe o que aquela repreensão produzia em Pedro? Raiva, rancor? Não, aquilo produziu um arrependimento de coração. E aí nós encontramos, mais para frente, você vai encontrar Judas com aquele rancor,
aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento que Paulo diz que produz morte, foi e entregou a Jesus, traiu a Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, ele foi e entregou o mestre. Mas ele não fez aquilo inocentemente, ele fez aquilo por ódio, por rancor. Você me repreendeu, agora você vai ver o que vai acontecer. Nós temos que cuidar, por isso que o Umbanda diz, uma pequena raiz de amargura tirará o Espírito Santo de dentro de nós. Afastará da igreja o Espírito Santo, a raiz de amargura dentro dos nossos corações. E aí vai Judas, entrega Jesus, trai a Jesus. Depois que Judas traiu a Jesus, que ele viu que Jesus foi condenado sob Pôncio Pilatos, o que foi que ele fez? A Bíblia diz que arrependido, ele voltou e disse para os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, trair o sangue inocente. E eles disseram o que para ele? Isso é contigo, te vira, nós não temos nada a ver com isso aí. E Judas pegou as 30 moedas de prata, jogou para o templo, e a Bíblia diz que ele saiu e foi encontrar-se com Jesus, pedir perdão? Não. A Bíblia diz que Judas saiu e foi fazer o quê? Causar morte, foi se enforcar. Por isso, irmão, nós temos que cuidar com a maneira como nós recebemos a repreensão, a correção vinda de Deus. Porque ela vai produzir ou vida ou morte. Se nosso coração estiver alinhado com Deus, porque nós erramos, nós falhamos, quem não erra, quem não falha, e Deus vem e nos corrige, mas se o nosso coração estiver alinhado com Deus, humilde, simples, reverente, com santidade, nós vamos nos arrepender, e nós vamos fazer parte desta segunda tristeza que cai no coração nosso, quando nós erramos. Porque, irmão, não há coisa pior para mim, eu penso que para você também, quando nós falhamos, nós erramos, e nós vemos, mas eu falhei de novo tão miseravelmente, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não queria ter feito isso, eu falhei, eu errei. Nós não ficamos bravos por causa da repreensão do Espírito de Deus junto a nós, mas nós nos arrependemos e nos humilhamos, como disse Davi, Senhor, devolva-me a alegria da minha salvação, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Esta é a tristeza que produz vida e que por fim produzirá alegria. Porque Paulo diz, eu vos contristei, eu deixei vocês tristes por um pouco de tempo, mas por essa pequena tristeza, agora ela produziu alegria, porque vocês se tornaram mais dedicados, mais amorosos, mais cristãos, mais fervorosos, acertaram a coisa que estava errada, e então, irmão, o Espírito de Deus pode voltar. E o Espírito de Deus voltando, ele produzirá alegria, tirará aquela tristeza. Agora, o Pedro, vamos olhar para outra tristeza que produz vida, que produz paz, que produz esperança, que produz em nossos corações uma alegria. Como pode uma tristeza produzir alegria? Mas esta tristeza, ela produz alegria. Aí Pedro, Jesus foi preso no Getsêmani, e um dos discípulos, porque João, a Bíblia diz que era amigo do sacerdote, ele acompanhou Jesus lá dentro do julgamento, mas Pedro não tinha nada, não era parente do sacerdote, ele foi mesmo assim atrás de Jesus, para ver o que sucederia com o mestre. Mas quando ele estava lá dentro daquele lugar, se aquentando ao fogo, quem sabe João foi lá e disse para as criadas, deixa esse aí entrar, deixa ele se esquentar um pouquinho também, está muito frio lá fora. E eles deixaram Pedro entrar, e Pedro estava lá se aquentando. Alguém olhou para ele e disse, você também é um deles. E aí Pedro o que fez? Não, Senhor, não sou, não conheço esse homem. Aí o outro encontrou Pedro, uma criada, e disse, tu é um deles, camarada. Não conheço, não sei quem é, não sou. Aí um terceiro encontrou e disse, camarada, até a tua fala te denuncia, você é um deles. E aí a Bíblia diz que Pedro
jurou e disse: eu não conheço este homem. E quando Pedro jurou e disse: eu não conheço este homem, por certo Jesus que estava lá, olhou, virou-se para Pedro e olhou para Pedro, e o galo cantou, e o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro, e aquilo não produziu dentro de Pedro um rancor, uma mágoa, mas aquilo produziu uma tristeza de arrependimento. Sabe o que foi que Pedro fez? A Bíblia diz que ele saiu dali e foi chorar amargamente. Deus, meu Jesus, meu mestre, o que foi que eu fiz? Traí, neguei ao Senhor por 3 vezes. E aquilo deixou o coração de Pedro entristecido, acabado. Mas quando há uma tristeza desta qualidade, o Espírito de Deus, ele vem e começa a nos arrodear e fazer nós voltar atrás e acertar. Mas como Pedro ia acertar isso agora? O mestre foi crucificado, foi morto. Como ele ia encontrar-se com Jesus? Mas, irmão, você vai encontrar, deixa-me citar a Escritura, em São Lucas, em São Marcos capítulo 16, versículo 7. Você vai encontrar que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para as 3 Marias, e ele disse para aquelas 3 Marias: vão e diga aos meus discípulos e a Pedro que vão para a Galileia e lá me encontrarão. Vai e diga aos discípulos e a Pedro. Por que Jesus distinguiu a Pedro? Porque ele sabia que Pedro negou a ele por medo, não por raiva, não por birra, não por rancor, não por ódio, mas ele ficou com medo de morrer e ele negou a Jesus. E aí Jesus disse para aquelas mulheres: vai e diga para Pedro, vão para a Galileia e lá ele me encontrará, vocês me encontrarão. Assim, irmão, quando eu e você erramos e a correção vem e chama a nossa atenção, se nós pudermos ter esta graça, desta tristeza de arrependimento entrar em nossos corações, então nós voltaremos para a presença de Deus. Aí, lá vai Pedro e os discípulos. E aí você vai encontrar, creio que é em São João, capítulo 21, versículo 15. Depois que, mais ou menos lá pelos seus 30, 40 dias depois da ressurreição do Senhor, a Bíblia diz que Pedro disse para os discípulos: eu vou ir pescar. Eu estou desanimado, estou cansado. Eu traí o mestre, eu vou pescar. Estou muito triste, não sei mais o que fazer. Eu vou pescar. E os discípulos disseram para ele: nós vamos junto contigo, vamos ir pescar contigo. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E quando o sol estava nascendo, a manhã estava despontando, eles voltando com o barco para a praia, eles encontraram alguém lá na praia e que disse para eles: pegaram alguma coisa? Não pegamos nada, pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Aquele senhor, aquele jovem olhou para eles e disse: lancem a rede do outro lado do barco. Então Pedro disse: segundo a tua palavra eu o farei. E foram ao mar e lançaram a rede novamente do lado direito do barco. E a Bíblia diz que a rede se encheu com 153 grandes peixes. E João olhou para Pedro e disse: Pedro, é o mestre. A Bíblia diz que Pedro estava nu, pegou a sua túnica, se vestiu, lançou-se em água e saiu nadando e chegou antes deles lá na praia. E quando chegou à praia, havia peixe assado sobre as brasas e pão. E a Bíblia diz que ninguém ousava perguntar se era Jesus ou não era, porque eles sabiam que era Jesus. E então Jesus chama Pedro de lado e diz: Pedro, vem cá um pouquinho, eu quero falar contigo. Oh, irmão, quantas vezes Deus precisa chamar eu e você um pouquinho de lado para tirar de nós a tristeza, e Ele vem com o seu Espírito, com a doçura da sua glória, e inunda novamente a nossa alma, como Davi, quando ele falhou, quando ele errou, ele correu aos pés de Deus e disse: Senhor, perdoa-me, não sou digno, eu falhei, eu pequei, eu errei, mas perdoa-me. E aquele doce Espírito Santo volta, aquela pomba volta de novo a arrulhar no coração da gente.
Por isso, irmão, quando você errar, ou quando eu errar, não fique bravo, não deixe nervosismo tomar conta de você, não. Se humilhe, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador mesmo, e Ele virá ao teu encontro. Porque esta tristeza, ela produzirá por fim uma alegria. Aleluias, ela produzirá vida, ela produzirá paz, ela produzirá esperança, ela produzirá novamente o Espírito Santo dentro de nós. E aí Jesus chama Pedro de lado e diz: Pedro, vem cá, deixa eu falar contigo em particular um pouquinho. Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz a Bíblia que fica triste e diz: Senhor, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. Irmão, não importa o que nós tenhamos feito, não importa onde nós tenhamos caído, não importa o buraco que você está, há um Deus que é misericordioso, que ainda está com suas mãos estendidas, somente que haja dentro de você uma tristeza, que produza um arrependimento sincero, e aquele doce Espírito virá novamente e inundará a tua alma, o teu coração. Aleluias! Isso, irmão, é a vida cristã. Não pense que os problemas que você passa, eu não passo. Não pense que os problemas que nós passamos, Paulo, Pedro, Tiago, João não passaram. Todos eles passaram os mesmos problemas. Nós temos duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza celestial. Quando nós nos convertemos, Deus nos dá essa natureza celestial. E nós temos ainda essa velha natureza de Adão brigando ali. Ela quer tomar conta, ela quer vencer você, mas alimenta a natureza espiritual. E essa natureza do céu, ela por fim subjugará essa natureza terrena, humana, pecaminosa, e ela nos levará um dia para a sua presença. Irmão, eu creio nisso, irmão, porque isso produz vida, isso produz esperança, isso produz glória, isso produz uma nova natureza, um novo coração, um novo pensamento. Esta tristeza, segundo Deus, ela produzirá em nós vida e não morte. Deus os abençoe, em nome de Jesus.